e o fígado. Que papéis representam esses dois no corpo da gente? O estômago é o lugar onde entra a oferta, que entra no santuário pela boca, não é? E ela vem para o altar do holocausto. E o que acontece no estômago? Uma combustão desse alimento. Esse alimento é transformado, quimicamente ele não será o mesmo, como quimicamente o animal que era colocado no altar do holocausto era transformado. O princípio é o mesmo. Aí não, o altar de holocausto não tem fogo, se bem que alguns estão com tanto problema no estômago que diz que ele queima que só. É verdade. Mas me diga uma coisa, depois que o alimento passa aqui e é absorvido nos intestinos, ele vai para onde, hein? Para o sangue, não é verdade? E o sangue vai fazendo o seu giro e através da veia cava inferior ele vai subindo e passa do átrio para o lugar santo. Mas antes de passar por aí, o que acontece com ele? Ele passa no fígado. E o que acontece no fígado? Uma filtração, uma purificação. E onde é que está o filtro? O fígado está entre o estômago e o músculo que separa o átrio do lugar santo. Que interessante essas coisas, né? Elas vão se juntando assim, são evidências, né? Passemos agora a analisar o próximo passo, que é o lugar santo, o tórax. O que encontramos lá? 3 móveis distintos. 1, 2, 3. Aqui o coração. 3 móveis distintos aí. Vamos trabalhar, por exemplo, o coração. Vamos ver o que ele está fazendo aí. Qual o papel dele? Observe que a parte mais estreita dele é voltada para baixo e a parte de cima dele é bem ampla, né? E dessa parte de cima, nós temos ligada a ela 7 estruturas tubulares. As veias cava inferior e superior, que antes de entrar no coração se juntam, 4 veias pulmonares, a artéria pulmonar e a artéria aorta. Que interessante, né? Como as coisas são. Quando o sangue sai do coração, ele entra pela artéria aorta, desce para as outras partes do corpo, mas esses 3 vasos que derivam da artéria aorta fazem alguma coisa interessante. O que o sacerdote fazia com o sangue quando ele chegava ao lugar santíssimo, hein? Ao lugar santo, aliás? Ele aspergia em todas as direções. O que vocês acham que esse sangue aqui sai, hein? Vai para a direita, vai para cima, vai para a esquerda, ou seja, a artéria aorta asperge o sangue em todas as direções aí, no lugar santo do santuário homem. Que interessante isso aí, né? Mas vamos em frente. Eu gostaria muito de ter mais tempo para lhe dar mais detalhes. Como estou sofrendo aqui, tendo que amputar detalhes de uma coisa tão importante para a gente. Mas continuemos. Vamos passar agora. Vamos para o lugar santíssimo do santuário homem. O que encontramos lá, hein? Qual a estrutura que se destaca? Eu lembro, toda vez que eu falo essas coisas, eu lembro do meu professor de anatomia. E como ele me ensinou, não é? Uma vez eu estava lá, tremendo assim, era a primeira vez que ia ver um cadáver, não é? Na faculdade, eu estava assim, e ele então mandou o técnico serrar a cabeça do cadáver e disse, isso aqui nós estamos tirando a tampa da cabeça, ou seja, a glabela é o nome científico, não é? Hoje em dia eu digo propiciatório do santuário homem, não é? E quando tira isso aqui, o que aparece logo de cara, minha gente, hein? Quando tira essas 2 tampas do santuário homem, o que aparece de cara? Que isso, hein? É um cérebro? Mas o que é mais além de um cérebro? As 2 tábuas da lei. Sabe que uma coisa muito interessante? O cérebro da gente, ele está envolto por 3 membranas que chamam meninges, que quando inflamam dá a meningite, sabe? Mas entre a segunda e a terceira dessas membranas existe um espaço. E esse espaço é cheio de um líquido. E esse líquido que está aí é nutritivo e defende a gente, é bem equilibrado e equilibra o corpo da gente. É como um maná para a gente esse líquido. É o líquido cefalorraquidiano, também chamado líquor. Mas sabe uma coisa interessante? Vou voltar mais ainda. Quando o cérebro começa a se formar e com ele o sistema nervoso todo começa a se formar, não é? Aí forma-se essa parte primeira e depois vai descendo uma coisa comprida, bem comprida, que é a medula nervosa, que começa lá na cabeça, né? Então ela vai descendo e formando-se como uma vara, a vara de Arão, né? Agora, o que é mais interessante é que dessa medula, de repente, na nossa formação embrionária, começam a surgir os nervos, porque a vara de Arão floresceu.
Que coisa interessante. Mas, meus amigos, você pode dizer que coisas, casualidades, eu quero agora penetrar no estudo mais profundo com você sobre essas coisas. Eu ensino biologia há 33 anos e meio. E como biólogo e histologista, eu trabalho muito a microbiologia dos tecidos do corpo de uma maneira geral. E algumas vezes a gente faz um estudo em histologia, como esse aqui, a gente corta partes do cérebro bem fininhas e coloca em lâminas e estuda ao microscópio. O cérebro tem uma parte interna que é a substância branca, onde não encontramos célula nervosa praticamente nenhuma, alguns pedaços dela. Mas o mais interessante no cérebro é a parte periférica, que é a substância cinzenta, essa sim é interessante. Porque nessa substância cinzenta nós encontramos os neurônios e tudo que nós somos, fazemos, todo o comando do nosso corpo, toda a nossa inteligência, a nossa capacidade de perceber, de adorar e de saber quem nós somos, a nossa capacidade de louvar, está aí. Dr. César nos falou sobre o lobo frontal, não é? E que coisa maravilhosa isso. Ele está aí. E sabe de que ele é composto? Isso aí é o cérebro, as tábuas da lei. O que vocês esperam que tenha nas tábuas da lei, hein? Observem só. Antigamente se pensavam que as células nervosas eram um tremendo desalinho, né? Depois, com os estudos mais aprimorados dos microscópios, nós aprendemos que há grupos de células nervosas com funções diferentes associadas por outras células não nervosas. Mas a coisa mais interessante que eu já encontrei nos meus estudos histológicos foi perceber que a substância cinzenta do cérebro mais importante tem 10 camadas. Quantos são os mandamentos que tem mesmo nas tábuas da lei do santuário do deserto? Quantos são mesmo as camadas que tem nas tábuas do santuário homem? Agora, o mais interessante é que todas essas camadas têm dimensões, mas qual é a camada que tem a maior dimensão? Por quê, hein? Porque o quarto mandamento é o maior em extensão, em texto e tudo mais, não é? Eu quero dizer a vocês que eu já estudei 38 comparações entre o santuário do deserto e o santuário homem. Lamentavelmente, só alguns eu posso partilhar com vocês, que lástima isso. Mas quero lhes dizer que eu creio, por essas evidências e por outras tantas, que nós somos realmente santuários literais e que essa história bíblica de que o Espírito Santo habita no lugar santíssimo do santuário homem é realmente uma história literal. Agora vamos ao que deu o título para essa palestra. Lembre que nós começamos assim, não foi? Até 2.300 tardes e manhãs e os santuários serão purificados. Sabe? Segundo a profecia de Daniel 8,14, as 2.300 tardes e manhãs, que eram 2.300 anos, terminaram em 1844. E ali, como sabemos, começou a purificação dos santuários. Ora, comparar apenas fisicamente o ser humano ao santuário do deserto, para saber que ele foi feito baseado em um modelo, talvez não seja o suficiente. Mas eu quero agora sair com você da comparação do físico e viajar um pouco com você para a questão do ritual do santuário, o significado dessas coisas. Você está lembrado como era o ritual do santuário? Primeiro se oferecia no santuário, porque todo santuário tem uma entrada para o sacrifício, né? E se oferecia aquilo que Deus determinou. Deus determinou o que entraria no santuário homem? Também. E se não entrar o que Deus determinou, o que acontece com o santuário? É contaminado. Muito bem. Agora pergunto a você, quem é o sacerdote do santuário homem? Quem é? Somos nós mesmos. Porque a Bíblia diz que nós somos nação eleita, sacerdócio real, não é assim que a Bíblia nos coloca? Nós somos sacerdotes. E qual é o papel do sacerdote em um santuário? Manter a sua pureza? Isso. Esse é o papel nosso nesse santuário. Manter a pureza dele, não é? Agora, mais do que isso, todo santuário, além de sacerdote, tem sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote do santuário homem? O Senhor Espírito Santo, por isso que ele habita em nós, é o sumo sacerdote. Onde que o sumo sacerdote vai oficializar? Onde é? No lugar
Santíssimo, entendeu por que precisamos manter a mente pura, sem contaminações? Porque se ela tiver contaminações, talvez não sejamos sensíveis às palavras do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa instruir-nos, especialmente nos dias de hoje. Estamos vivendo nos últimos dias, e se não recebermos essa mensagem do Espírito Santo, essa instrução do Espírito Santo, não vamos seguir em frente. Porque tem outro também que fala e que quer ocupar esse lugar. Tem outro que reivindica a posição do Espírito Santo. Deixaremos nós que ele se apodere? Então é preciso que nós tenhamos garra para lutar contra isso. E como bons sacerdotes, mantenhamos a pureza do templo do Espírito Santo. Sabe, meus queridos, ali diz que o trabalho de Jesus no santuário celestial, ele que é o sumo sacerdote do santuário celestial, começou em 1844. O que Jesus foi fazer em 1844 lá no santuário? O que ele passou a fazer, porque ele já estava lá há mais tempo? Purificar o santuário. Agora, nós somos santuários ou não somos? Se nós somos santuários, e até o do céu, que é o modelo do qual nós fomos feitos, precisa ser purificado, nós também não precisaremos de purificação? E tudo que acontece então no santuário celestial, se nós somos o modelo dele, tem que acontecer com a gente também, não é verdade? Por isso que enquanto Cristo está lá, fazendo a purificação do santuário celestial, ele enviou o Consolador, o Espírito dele de verdade, para que intercedesse junto a nós com gemidos inexprimíveis para a purificação do santuário homem. E é por isso, meus amados e queridos, que a partir de um certo momento, este santuário começou a ser purificado também. O mesmo momento, a rigor, né? Observe, em 1863, Deus inicia a purificação do santuário terrestre, dando a Ellen White uma monumental visão sobre saúde. Há um novo convite para os homens e mulheres de Deus, então, a partir de agora. E Deus diz isso, 1 Coríntios 6,19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmos? Assumam, vocês não são de vocês. Assumam, vocês são santuário de Deus. Assumam, o Espírito Santo vive dentro de vocês, ou quer viver. Sabe, meus amados, tem mais. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus queridos, a mensagem de saúde é um instrumento do Espírito Santo para isso. Essa mensagem de saúde, para que serve? Eu digo a mensagem de saúde e vocês dizem o resto, está certo? Com toda a força do coração. A mensagem de saúde... A mensagem de saúde... A mensagem de saúde? Deus seja louvado, igreja dele. Queridos, a mensagem de saúde é um instrumento de reconstrução nas mãos do Espírito Santo para purificar a igreja e para aliviar o sofrimento do mundo. Sabe, queridos, somos edificados cada dia, diz o apóstolo São Paulo, sobre o fundamento dos apóstolos. O alicerce da construção desse santuário homem foi Jesus, porque ele sentou a pedra fundamental, ele começou a moldar esse santuário. Não foi Moisés que nos fez, embora ele tenha feito muito bem o santuário do deserto. Não foram artesãos que fizeram a gente, foi o próprio Deus. E ele se baseou no modelo do santuário celestial. E quando nós temos o fundamento dos apóstolos e o alicerce que é Jesus Cristo, nós crescemos em equilíbrio para sermos o quê? Santuários e para a habitação do Espírito Santo de Deus. Isso está em Efésios capítulo 2, verso 19 a 22. E para que nós estamos sendo purificados? Para que essa mensagem de purificação essa igreja recebeu? Para que esses santuários precisam sair com essa mensagem e entrar com essa mensagem e usar essa mensagem para si próprios e anunciar essa mensagem a todas as criaturas, porque está chegando o fim. É chegado o momento e o Espírito Santo
sente que é o momento dele entrar e assumir o seu lugar como sumo sacerdote. Você precisa permitir, e você permite isso com as suas ações. E você tem agora 40 dias para esse santuário ser purificado. 40 dias estão determinados sobre vocês. Para expiar a maldade, para tirar todos os pecados, para se redimir e para seguir a sua saúde. Paulatinamente, não tenha pressa. Você tem 40 dias para aprender, para praticar, para ir em frente, para fazer a vontade do seu Deus. Mas 180 para fundamentar, não é isso, meu pastor? E aí a frase que Deus tem agora para vocês. O Israel literal não tinha uma frase? Agora vocês têm também. Compreendam que as alterações aí, elas foram modificadas por mim, mas elas estão bem aqui no coração de Deus. Olha só, para o Israel do deserto era, e me farão um santuário. Porém, Deus não quer somente que a gente faça um santuário, Israel espiritual. Ele quer que a gente seja um santuário para que eu possa habitar. Para o Israel do deserto era entre eles, no meio de vós. Mas agora é dentro deles, pelo meu Espírito. Que compromisso, que coisa maravilhosa. E então virá o fim. E como é que é esse fim tão aguardado? O que vai haver? Por que temos que ser purificados? É porque Deus quer um santuário purificado lá em cima e um santuário purificado aqui embaixo. Isso, de certa forma, seria dicotomia. E Deus quer acabar com toda dicotomia. Deus não quer santuário lá e santuário cá. Deus só quer um santuário. Que coisa interessante. Então, para onde nós vamos? Sabe quando Jesus voltar, na segunda vinda dele, ele virá com a cidade, com ela o santuário, e ele pairará sobre as nuvens do céu. E o que acontecerá nesse dia, hein? O dia da volta de Jesus é o dia da apoteose da saúde. Por quê, hein? Porque santuários que se prepararam, que usaram a mensagem de saúde, que tiraram de si as contaminações e com elas as doenças, santuários que estão puros, preparados agora, compreendendo, santuários que estão compreendendo a função da reforma de saúde, santuários que não fazem reforma de saúde para ter saúde, não, santuários que fazem reforma de saúde para a honra e glória do seu Deus. Santuário que considera que saúde é apenas uma das muitas bênçãos que alguém tem quando faz tudo para a honra e para a glória de Deus. E aí o que acontece, hein? Quando Cristo vier com o santuário dos céus e pairar sobre as nuvens, o Senhor Espírito Santo, representante do nosso Deus, vai subir com o santuário da terra, o santuário homem, e vai também se dar um encontro dos santuários lá nos céus. A segunda volta de Jesus se caracteriza pelo encontro dos santuários. E por que os santuários têm que se encontrar? Por que o ser humano tem que ir ao santuário celestial? Olha só o que está reservado para o ser humano. Leiam comigo. Ao vencedor, falou ele o quê? Coluna do santuário do meu Deus. Ô, glória para a gente! Notem, essa purificação é para aqueles que querem estar no santuário do meu Deus, para que possam estar lá como colunas do santuário, porque não haverá mais separação entre a gente e Deus, e também não haverá mais separação entre o santuário do céu e o santuário aqui na terra. Seremos todos um só, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Em todas as coisas eles se harmonizam, e nós também com eles. E qual é o prêmio que vem aqui? Observem só. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Amém?